Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 10 horas da manhã, 5 de outubro, né? Começamos aqui mais um Cresce Esclarece com vocês. Que hoje o tema é regularidade de imóveis. A gente já trouxe o nosso convidado de hoje e estamos aqui com prazer recebendo novamente o Dr. Marcos Vinícius Kikunaga. Tudo Olá, bem, Marcos? bom dia, tudo bom, Sônia? Bom dia, queridos. Prazer imenso estar aqui. Atendendo a pedidos, né? Porque o seu programa foi muito bem aceito e Legal, a gente obrigado. recebeu vários pedidos para que trouxesse você de volta. Então, Obrigado. estamos aqui atendendo a vocês, corretores. Gente, então vamos começar falando? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o tema, né? Porque a gente tem um longo caminho aqui, um longo assunto, né? Qual que é a diferença, Marcos, entre transcrição e matrícula do imóvel? Sônia, essa é a pergunta que mais se faz nos cursos de Direito Imobiliário, pós-graduação. Transcrição e matrícula, vamos diferenciar sistemas de registro. Eu acho que a gente tem que raciocinar o que é o sistema de registro. Então, o Brasil, ele adota dois sistemas, estão vigentes até hoje, que é o sistema descentralizado de registro do decreto, olha a data, decreto 4857 de 39. Nossa Senhora, bem antigo. Que foi um decreto para regulamentar o sistema registral na vigência do Código Civil de 1916, tá? Esse sistema é um sistema descentralizado, ou seja, o que é um sistema de registro? É uma metodologia administrativa de organização da informação. Tá. Então, a matrícula é um sistema de registro. A transcrição, ela também é um sistema de registro. Qual que é a diferença? Vamos lá. No decreto 4857/39, o sistema de registro, ele era lançado em livros distintos. Ou seja, o ato de registro, na vigência do decreto 4857/39, ele era feito por transcrição ou inscrição. Qual que é a diferença? A transcrição era o ato de registro de títulos translativos de propriedade. Então, uma compra e venda, uma permuta, uma doação era transcrita. Então, o ato de registro, ele chamava transcrição. Se eu fizesse um compromisso de compra e venda, uma hipoteca, uma servidão, você registrava com qual nome? Inscrição. Então, transcrição e inscrição eram atos de registro, em sentido estrito. E era feito isso aonde? Em livros separados. Qual que era o problema do sistema? Quando você tinha uma compra e venda e uma hipoteca, você tinha que amarrar a informação por um ato chamado anotação. Só que esse problema é o seguinte, é a pessoa que está fazendo isso, né? E se ela esquece de fazer essa anotação? Eu tenho um imóvel transcrito, registrado, e o ônus? O ônus está isolado. Então, eu precisava amarrar. Então, o sistema, na época, era um sistema muito temerário. Então, a lei, em 1973, com a Lei 6.015 de 73, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 76... Isso só mudou nessa data? Só mudou em 76. Depois de 39, só mudou em 76. Nossa, 40 e tantos anos depois. Então, o que aconteceu? Na vigência da Lei 6.015 de 73, que entrou em vigor em 76, 2 anos de vacatio legis, para quê? Para que os oficiais de registro tivessem tempo para poder se acostumar com a nova metodologia. E a nova metodologia criou o sistema concentrado, chamado matrícula. Então, o sistema de hoje nada mais é do que um sistema concentrado, que você pratica os atos de registro, ou verbação, ou anotação na matrícula. Que aí fica muito mais seguro, que fica muito mais simples, porque você registra num único lugar. Só que o que acontece? Esse sistema descentralizado, ele ainda está vigente aonde? No registro civil das pessoas naturais. Então, a pessoa, ela nasce em São Paulo, ela casa no Rio de Janeiro, ela falece na Bahia. Então, o sistema da transcrição, que é o sistema descentralizado, ele ainda continua vigente no registro civil. E tem um monte de transcrição ainda vigente no Brasil também, né? Pessoas que compraram imóvel antes de 76 estão sob a égide da transcrição. Por isso que é importante o corretor saber
a diferença. A diferença, né? E Exato. ficar atento e também, ficar atento, né? exato. Verificar bem a data do imóvel, Exato, né? Enfim. exato. Porque hoje você vai vender esse imóvel que está sob transcrição, você vai ter que abrir uma matrícula. E a matrícula ela exige muito mais elementos caracterizadores do imóvel do que na época da transcrição. Isso é uma boa dica para o corretor, né? Nós já temos perguntas aqui dos internautas, né? Que bom, que bom. O Marlon Menezes, de Natal, Rio Grande do Norte, via YouTube. Bom dia, Marlon, prazer recebê-lo aqui. Ele quer saber como funciona uma casa de repasse e também se o contrato feito no cartório vale alguma coisa para a justiça. Primeiro, casa de repasse. Vamos com... Esse é um termo pouco usual em São Paulo, né? Eu imagino, pela etimologia da palavra, a casa de repasse seria, no meu entendimento, uma casa feita com financiamento bancário, ou seja, onde você faz um processo de repasse, que esse processo de repasse nada mais é do que a aprovação do crédito imobiliário, né? A pergunta dele, se o contrato feito no cartório vale alguma coisa para a justiça? Claro que vale, claro que vale. Na verdade, pelo artigo 221 do Código Civil, qualquer contrato, seja ele feito em cartório ou não, ele tem validade jurídica. Qual que é a diferença do instrumento particular para o instrumento público? A diferença é a ausência de fé pública no instrumento particular, né? Então, assim, o sistema brasileiro, ele adota muita formalidade. Então, quanto mais formal for o seu contrato, menos prova você tem que fazer em juízo. Então, existe uma diferenciação. Então, se você faz um contrato verbal, né, é possível fazer? É possível fazer. Mas como é que você vai provar isso em juízo depois? Né? Então, é sempre, quanto mais formalidades, melhor para a tua segurança. Ótimo. Então, vamos lá. Se o vendedor tiver uma ação de cobrança no valor de 100 mil reais, vamos imaginar, e for proprietário de um único imóvel, tá? Esse imóvel pode ser penhorado para garantir a dívida? Então, nessas situações de cobrança comum, a gente tem a Lei 8.009 de 90, que é a Lei de Proteção do Bem de Família, né? Então, assim, o patrimônio dessa pessoa, esse único bem, estaria protegido contra eventuais execuções por conta de cobrança simples. Se a dívida decorre do imóvel, que são dívidas de natureza própria terreno, IPTU, condomínio, aí não vai ter, a lei, ela, lá no artigo 3º, ela vai falar da exceção. Não tem bem de família em dívidas oriundas do imóvel. Então aí ele pode ser penhorado. Aí pode ser penhorado, tá? Pode sofrer execução. E no caso, nesse mesmo caso, vamos imaginar se o proprietário tem essa dívida de 100 mil, mas ele tem diversos bens imóveis, todos eles ficam impossibilitados de serem comercializados? Não. Na multiplicidade de bens do devedor, aí a lei 8.009 que eu comentei, a lei de bem de família, ela fala o seguinte, todos vão ser executados. Qual que vai ser protegido? O de menor valor. Então, eu tenho 3 imóveis, um de 100, um de 200 e um de 300. Os credores vão executar o de 200 e o de 300. O de 100 mil fica protegido. Entendeu? Isso é uma previsão específica também, lá no artigo 5º dessa lei 8.009 de 90. O nosso espectador Marlon, de Natal, ele está com mais uma duvidazinha. Ele pergunta que se o dono morrer, ele perde a casa? Então, Marlon, é o seguinte, você não perde a casa. Por quê? Porque se o proprietário em vida, ele vendeu para você, né, não tem esse problema, tá? Então, por isso que quanto mais formalidade no teu contrato, melhor. Tá? Você não vai perder a casa, porque ele vendeu em vida. Só que você tem muitas outras questões a ser levantadas. Verificar se o vendedor, ele não sofria execução, se ele era um devedor solvente. Então, são outras coisas que você tem que analisar, tá? Mas importante, quanto mais formalidade, melhor. Para se garantir, Para se garantir. A gente está no Brasil, né? A gente não está na Europa, não podemos esquecer disso, né? Exato. Verdade. Marcos, vamos imaginar uma outra situação. Você tem um casal que se divorciou e precisa vender o imóvel para partilhar 50%. Mas a esposa ainda reside naquele imóvel e dificulta a visita dos interessados. O que é que o ex-marido pode fazer?
Quando você faz a separação ou divórcio, gera a extinção do regime de bens. Se o bem era comum, a lei determina o seguinte, que você teria que partilhar esse bem. No entanto, no divórcio e na separação, você pode diferir esse fato, essa partilha, para um momento superveniente. Vamos imaginar que o marido fez um acordo com a mulher, né, de vender esse imóvel e ela continuar morando lá por enquanto. Que isso acontece bastante, né? É tudo de boca. Não precisa ser por escrito numa situação Tem que dessa? ser por escrito. É. Tem que ser por escrito. Por quê? Principalmente porque é uma situação de separação. Exatamente. Porque vamos lembrar o seguinte, a situação pode mudar. Aí as obrigações, se você celebra por escrito, as obrigações permanecem. Se você não celebra por escrito, aí vai gerar confusão, vai gerar conflito. Então, nesse caso, o que o marido tem que fazer? Ele tem que extinguir o estado de mancomunhão, que é justamente o fato da indivisibilidade dos bens. Ou seja, ele tem que ingressar com uma ação judicial para extinguir esse estado de indivisibilidade e pedir autorização para venda. Evidentemente, se ela não permite a visita dos corretores, ela pode gerar um dano, uma ação de responsabilidade civil por omissão do marido com ela. Mas aí quando você estabelece esse compromisso de que vai vender o imóvel, né, o ideal é você ter a anuência da esposa. Isso, geralmente você faz isso ou na escritura de separação ou divórcio ou na ata de audiência de separação ou divórcio. E o marido pode vender, por exemplo, só a parte dele? Não, porque está em estado de indivisibilidade. Ele não pode vender a parte dele. Por isso que tem que fazer partilha. E aí sim. Aí sim, aí você faz partilha, aí você individualiza o patrimônio. Isso acontece demais. Porque as pessoas querem economizar dinheiro, Sônia. Então ela fala, não, vamos fazer depois. Empurra o problema para depois. E aí custa mais caro do que resolver de forma imediata. E o que você aconselha, então, para um casal que está se separando? Então, o ideal é fazer a partilha O ideal é fazer a partilha e separar patrimônio para cada um. Para não ter dor de cabeça no futuro. Para não ter dor de cabeça depois. Aí cada um tem seu patrimônio e tá tudo certo, cada um faz o que quer com o patrimônio. Né? Tá separado. Sim, por pior que seja a situação, Exato. Né? É melhor mesmo já resolver. Logo, né? Perfeito. No caso de 5 herdeiros, a parte de herança também é complicada, Vixe, né, Marcos? Eu tenho 3 herdeiros que não têm situação econômica boa e necessitam da parte da herança. E outros 2 que têm uma situação tranquila e não querem vender, né? Como é que ficam esses 3? É a mesma situação. Na questão da herança é a mesma situação. Por isso que o sistema brasileiro, ele adota que a melhor sucessão é a sucessão testamentária, né? Na qual o testador, ele determina como será feita a partilha. No entanto, como o Brasil tem aquela... Ninguém quer pagar para poder planejar. Ninguém planeja nada no Brasil. Então, deixa entrar a sucessão legítima. A sucessão legítima, geralmente, os irmãos ficam todos em condomínio civil. E aí vem essa situação que a Sônia comentou. 2 estão bem e 3 estão mal. Querem vender e os outros 2 ficam omissos. É a mesma situação do casal. É a mesma situação do casal. Vão ter que entrar com uma ação para fazer uma divisão patrimonial, fazer partilha de bens de forma posterior, entendeu? Uma ação de extinção de condomínio. Para quê? Para que o juiz autorize a alienação do imóvel e a divisão do dinheiro. É a velha história, né, Marcos? O que é combinado antes não sai caro depois, né? Exato. E aí depois, para resolver, muitas vezes, se a pessoa está com problema financeiro, aí acaba tendo que resolver com urgência, perde dinheiro porque poderia ter vendido o imóvel de uma maneira melhor. É falta de planejamento. Né? Então, assim, isso é uma coisa que o brasileiro tem que ter. Tem que se planejar, tem que pensar, tem que buscar orientação, evidentemente, com um profissional da área. Né? Uma pessoa especializada na área para poder pensar a longo prazo. Temos uma pergunta aqui do Felipe Ligabo, via YouTube. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Ele pergunta o seguinte: professor, a hipoteca rural decai automaticamente após o lapso temporal de 30 anos ou tem algum procedimento a ser adotado? Não. Na verdade é o seguinte, a hipoteca, o direito real de hipoteca, ele se extingue depois de 30 anos se ela não for renovada. Ela não decai, ela não extingue de forma automática.
Evidentemente, por quê? Porque está no registro de imóveis. Então, o que você tem que fazer? Você tem que provocar o registrador por conta da inércia do registro. Você faz um requerimento, né? E aí o registrador vai cancelar essa hipoteca. Ok. Marcos, em um imóvel, em um condomínio, é necessário verificar por certidões a situação do condomínio em relação à quitação do INSS, FGTS, ação na Justiça do Trabalho, a fim de verificar o risco do aumento substancial na cota condominial? Então, essa pergunta é linda, maravilhosa, porque poucas pessoas fazem essa análise, Sônia. Então, assim, quando a pessoa vai comprar um imóvel que está em condomínio edilício, a gente tem que lembrar que o condomínio, ele tem uma personalidade jurídica anômala. É um ente despersonalizado, né, naturalmente, porque ele, apesar dele ser CNPJ, a lei não confere personalidade. No entanto, confere personalidade para outros atos. Exemplo, contratação, ações judiciais. O STJ já determinou que o condomínio, ele responde por dívida tributária. Então, é possível. Então, quem é que vai pagar? São os condôminos. Então, eu sempre oriento, quando eu faço due diligence na orientação de aquisição imobiliária, que a gente faça uma apuração realmente das dívidas do condomínio. Vamos lembrar que o condomínio, ele também tem uma responsabilidade objetiva. Em quais situações? No caso de dano contra terceiros que você não consegue identificar a pessoa. Vamos dar um exemplo. Eu sou um morador do condomínio. E aí eu pego um ovo e jogo na rua. Cai na cabeça de alguém, bate e a pessoa morre. Só que não consegue identificar que fui eu que joguei. Quem é que vai responder por esse dano? O condomínio. Entendeu? Então, assim, é muito interessante que o STJ, ele vem entendendo e reconhecendo que o condomínio responde de forma objetiva. Existe até um enunciado do Conselho da Justiça Federal afirmando que o Estado deveria reconhecer personalidade jurídica para o condomínio edilício, né? Então, é muito importante que você analise o estado desse condomínio. Por quê? Eu tive um caso já há bastante tempo. A pessoa comprou um imóvel que era R$500 do condomínio. Quando ela entrou no imóvel, veio uma condenação do tribunal por conta do falecimento de um morador deficiente visual que teve um problema na porta do elevador, ele abriu e caiu no fosso, morreu. A família ingressou com uma ação contra o condomínio, né? E o condomínio foi obrigado a indenizar. E a cota condominial era R$500, só que tinha um boleto do rateio da indenização de mais R$1.500. E aí, evidentemente, de quem que é essa cota? É do morador. Ah, mas o vendedor é do vendedor. Não, não é. Porque o artigo 1345 do Código Civil vai falar que todas as despesas é do condômino. Não retroage, você entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com o condomínio. E aí, no caso, o corretor até pode ser responsabilizado se não der essa informação. Claro, não tem também, a dúvida. Né? No momento da venda. Não tem a dúvida, não tem a dúvida nenhuma. É sério, né, gente? Olha as dicas preciosas que vocês estão recebendo hoje aqui. Você tem que agregar valor à tua atividade. E você só agrega valor com credibilidade, com conhecimento. É isso aí. Temos mais uma pergunta da Mariana Lopes via Facebook. Bom dia, Mariana. Ela pergunta o seguinte: eu quero adquirir um lote que não está localizado em uma área de regularização, mas em um condomínio recém-criado. Quais os riscos dessa transação? Primeiro, Mariana, você tem que saber se esse condomínio regularizado, ele está regularizado no registro de imóveis, né? Então, quando você fala um lote e fala condomínio, são dois termos que não combinam. Por quê? Porque lote decorre do loteamento Lei 6766/79. Condomínio decorre ou de incorporação imobiliária, da Lei 4591/64, ou, mas é condomínio urbano simples, mas é coisa nova, né? Você precisa regularizar. Então, você tem que verificar se esse imóvel está regular perante o registro de imóveis. Então, vá na serventia registral, pergunte primeiro, né? Esse é o primeiro ponto. Depois, aí você toma a decisão se você vai comprar ou não, né? O que é importante? Vamos lembrar que tem muita gente que compra lote em loteamento bonito, só que é loteamento clandestino. Precisa tomar um cuidado muito grande. É um cuidado muito, muito grande, tá?
Luciana Regina Vilas Boas, via YouTube. Bom dia, Olá. Luciana. No caso de uma reintegração de posse, em que o posseiro está na posse há mais de 15 anos e não foi citado nesse processo de reintegração, esse posseiro de boa-fé perde o imóvel? Não, não. Não por quê? Porque a questão da posse, é Luciana, né? Isso. Luciana, a questão da posse, ela é protegida pelo sistema jurídico, né? Até mais do que a propriedade. Então, se ele não foi citado, evidentemente, o processo vai ter nulidade, né? Porque, na verdade, você cita na ação de reintegração de posse quem de fato está no imóvel. E isso é importante. Quem de fato está no imóvel. Se ele está há 15 anos e ele nunca foi incomodado, ele já tem direito, em regra, a ingressar com uma ação de uso capião extraordinária. Tá? Então, aí resolve o problema. Seria melhor ele já ingressar com essa ação, porque a ação de uso capião, ela já vai elidir, já vai entrar em conflito com a reintegração de posse. Tá? Tá ok. O Renato Rodrigues, via Facebook, diz o seguinte: a minha construção ocupa mais de um lote convencional. Ok. Eu poderia comprar na forma direta? De forma direta? Pode, não tem problema nenhum. Evidentemente, se você tem a construção em 2 lotes, o que você teria que fazer é unificar esses lotes, né? Fazer uma fusão de lotes. Tá ok. A Justiça considera abusiva uma cláusula que preveja a devolução de valores somente ao término de uma obra ou de maneira parcelada no caso de um distrato? Essa pergunta é uma pergunta muito moderna, muito contemporânea e atual. Por quê? Porque aqui no Cresce, o professor Olivar Vitali, inclusive ele vai ter um curso aqui no Cresce para falar sobre distrato. Distratos, na E é justamente isso que eles querem trabalhar. Eles não querem, porque a súmula, anote bem aí, a súmula do STJ 543, ela determina que na culpa do vendedor da construção, ele tem que fazer a devolução imediata dos valores pagos. E qual que é a ideia dessa lei dos distratos? É pegar esse dinheiro e só devolver no final da obra. Com qual desculpa? Ah, eu vou ficar descapitalizado. Entendeu? Essa é a desculpa do empreendedor em relação à questão do consumidor. Mas isso não é o correto. Esse não é o correto. Pelo menos a súmula 543, houve extinção do contrato, volta tudo. Por quê? Vedação ao enriquecimento sem causa. Artigo 884 do Código Civil. Temos mais uma dúvida do Marlon, lá do Ô, Rio Grande do Marlon. Norte. Ele diz o seguinte: se de repente a filha do dono da casa, que repassou a casa, fizer depois confusão, eles têm o direito de tomar a casa? Não. Quem vendeu foi o pai. A filha não tem nada a ver com a história. Então a filha tem que se conformar com a decisão do pai. A filha tem que se conformar com a decisão do pai. Salvo se o pai estava doente mental, tal, e ela comprovar isso. Aí sim, daria para declarar a nulidade do contrato. É uma situação muito, né, específica. Exato. Né? Falando ainda de lotes, né, de matrícula de 2 imóveis, a gente tem lá a fusão de matrículas de 2 imóveis fisicamente contíguos, pertencentes ao mesmo proprietário, pode ser efetuada abrindo-se apenas uma matrícula e nela reunindo os diversos imóveis em nome desse proprietário? É possível. A lei dos registros públicos, salvo engano, artigo 234, ela vai falar que imóveis contíguos de mesmo proprietário podem ser unificados, conforme a gente tinha comentado anteriormente. Você pode unificar e depois você pode desdobrá-los sem problema nenhum. Isso demanda o quê? Decisão da pessoa, né? Geralmente isso acontece em incorporação imobiliária, né? No entanto, para você poder fazer a fusão, os 2 imóveis devem estar regulares. Então, geralmente, o empreendedor, incorporador imobiliário, o que ele faz? Ele compra os imóveis e aí ele analisa o quê? Irregularidade. Aí ele entra com a retificação diária. Para poder regularizar, depois unificar. Porque retificando, às vezes, o empreendedor ele ganha metro quadrado, né, no terreno, consequentemente, ganha no potencial construtivo. Ok. Tá? Felipe Ligabo, via YouTube, faz mais uma pergunta. Uma obra não averbada na matrícula, ela prescreve? Se sim, como proceder? Essa pergunta eu vou interpretar de outro modo. A obra não prescreve, evidente. O que prescreve é direito, né? Então, quando você pensa
na obra não averbada. Eu imagino que o Felipe, né? Isso. O Felipe deve estar perguntando o seguinte, prescreve. Mas prescreve o quê? O direito da Previdência Social cobrar contribuição em relação à obra. É isso que prescreve. Em 5 anos, o Estado não pode mais cobrar o tributo sobre a contribuição que deveria ser feita para a construção. Consequentemente, a tua certidão negativa de irregularidade de obra, ela tem que ser expedida. Porque o registro de imóveis vai exigir, né, a CND para averbação de obra. Só que aí levanta uma outra discussão, Sônia. Pode o registrador de imóveis exigir CND para averbar uma construção? E essa é uma discussão muito interessante. Por quê? Porque em tese não. Em tese, apesar da lei 8212/91 exigir, o STF, ele já teve uma decisão, são 2 ADIs, 173, dígito 6 e 394, dígito 1, dizendo que é inconstitucional a lei que exige a apresentação de CND para a prática de atos da vida civil. Por quê? Porque exigir CND é cobrança indireta de tributo. E isso seria inconstitucional. Então, se você quer cobrar tributo, o Estado tem que entrar com ação judicial. Não exigir que o sujeito ele fique irregular com a obra ou com a prática do ato do registro. Entendeu? Perfeito. Uma outra forma de transmitir a propriedade de bem imóvel sem ser mediante registro de escritura pública, existe? Tem, vamos lembrar que o artigo 108 do Código Civil, ele determina que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos relativos a imóveis, acima de 30 salários. No entanto, no começo do artigo ele fala, salvo disposição em contrário. Então nós temos várias normas que permitem que você faça aquisição imobiliária sem escritura pública. Exemplo, aquisição do imóvel em loteamento. O loteamento, quando você faz o compromisso de compra e venda do lote e quita o lote, o instrumento particular com a quitação, ele tem força translativa de domínio. Assim é no contrato do SFH. Você contrata pelo SFH por instrumento particular. Ele já tem força translativa de domínio. Na alienação fiduciária, artigo 38 da 9.514 de 97, você pode fazer por instrumento particular a aquisição imobiliária, né? Fora, evidentemente, a uso capião, né? Que é a questão da posse e o tempo. Ok. Tá? Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública? Você pode explicar isso? Vamos lá. A questão de evicção. O que é evicção? Evicção é a perda da propriedade por um ato anulado em juízo. Ou seja, você perde a propriedade do imóvel. Quando é que isso acontece? Isso acontece em fraude de execução e fraude contra credores. Tá? Em regra, os negócios jurídicos, isso ocorre. Aí vem a pergunta, na asta pública, pode acontecer isso? Pode. Por quê? Muita gente acha que a asta pública, a arrematação do bem em asta pública tem natureza originária, como se fosse uso capião, e não é verdade. A aquisição originária, ela só se dá por uso capião. Na asta pública, a arrematação em asta pública, seja judicial ou extrajudicial, é passível de anulação, consequentemente, passível de perda de propriedade por evicção. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a arrematação, ela tem 2 situações. A natureza originária, ela se dá em quê? Ela se dá em tributo. Então, em regra, quando você arremata o imóvel em asta pública, o valor da arrematação serve para pagar os tributos. Então, tem natureza originária. Agora, na aquisição por conta do alienante, a aquisição é derivada, ou seja, estaria incidente a questão da evicção. Tem que tomar muito cuidado a aquisição de imóvel em leilão, hein? É, complicado. Muito cuidado. Muita gente fala, não, é seguro porque a aquisição é originária. É mentira, hein? Toma cuidado. Aliás,
É um assunto que a gente percebe que é muito vasto, muito cheio de se, Exato. Né? Se acontecer, como é que fica, Exato. Né? Então, assim, quando a gente atende as pessoas no escritório, às vezes, para fazer parecer, para fazer orientações, eu peço para a pessoa falar e eu vou fazendo um fluxograma. Porque é sim ou não, sim ou não, sim ou não, e vai crescendo o fluxograma. Imagino. Mais uma pergunta aqui, a gente está quase encerrando o nosso programa. Doutor Joilson, desculpa, advogado também. O contrato padrão de loteamento transmite o domínio do imóvel? O contrato padrão não transmite o domínio, doutor. Quem transmite o domínio é um instrumento particular com a quitação, né? Evidentemente, se você tem um instrumento particular, que é o contrato padrão de loteamento, e você registrou com a quitação, ele transmite o domínio. Artigo 26, parágrafo 6º da 6766/79. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigado, Dizer Sônia. que você já está convidado para vir uma quarta nobre aqui para falar sobre esse assunto, né? Deixar aqui o espaço reservado para as suas considerações finais. Queridos, mais uma vez eu fico muito feliz de estar presente. Sônia, muito obrigado. A Sônia é maravilhosa, super simpática e eu tenho um prazer imenso em contribuir com o conhecimento na área imobiliária, né? O meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus e estudem muito, muito. Com certeza. A credibilidade é o ponto-chave do sucesso na área imobiliária. Fiquem com Deus. Muito obrigada, gente, pela audiência, uma boa semana e até semana que vem.